E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre Toy Story 5, a grande aposta da Pixar em 2026. Para mim, eu confesso que Toy Story acabou no 3. Eles não pensaram naquele final muito emocionante à toa. Mas ok, a gente sabe como Hollywood funciona. Ainda mais a Disney, né? E Toy Story 4 aconteceu inevitavelmente. Fazer o quê, né? Mas e aquele final horroroso, gente? Tentaram fazer um final talvez mais emocionante que o do 3, né? Mas eu acho que essa conclusão do 4, acho que nessa conclusão a Pixar errou feio. O fato é que o 4 só provou que não precisava de Toy Story 4, mas depois daquele final, ironicamente, a gente realmente precisou de Toy Story 5, né? Só que eu estava enganado, infelizmente, porque Toy Story 5, na minha visão, consegue ser ainda pior e ainda mais desnecessário que o 4. Sem spoilers aqui, tá? Mas eu garanto pra você que se você assistiu até Toy Story 4 e quer esperar pelo futuro e inevitável Toy Story 6, você pode pular tranquilamente Toy Story 5. Você pode apagar ele da existência, que não vai atrapalhar em nada a sua experiência com Toy Story 6, que virá um dia, não tem jeito, se você assistiu até o 4. E bom, embora a história da Jessie, a origem da Jessie tenha sido contada em Toy Story 2 de forma brilhante, né? Deixa eu colocar um parênteses aqui. Toy Story 1, 2 e 3 são magníficos, na minha opinião. Eu acho até hoje as três melhores coisas que a Pixar fez em toda a sua história. Com o Procurando Nemo um pouquinho abaixo, tá? Mas ali, nesse top 4, talvez o Wall-E ali fazendo companhia num top 5, enfim. Eu acho que a história da Jessie foi muito bem contada ali no 2. Ela entrou para essa turma, para os brinquedos do Andy, de forma sublime, perfeita, muito bem construída nesse roteiro. E por alguma razão, acharam que em Toy Story 5 a Jessie merecia ser protagonista, como se ainda tivesse lenha para queimar, a história a ser contada com ela liderando essa trupe de brinquedos. Só que a Jessie como protagonista de Toy Story 5 não se justifica, essa posição de protagonista ela não é justificada durante o filme, uma história que não tem muita graça sobre o que ela vai fazer ali, ah, há uma reconexão dela com o passado eh, da Jessie que a gente viu em Toy Story 2, mas que, assim, nesse ponto especificamente, esse arco da Jessie não leva a lugar nenhum em Toy Story 5. Então, eu acho que foi só uma forçada de barra para colocar uma outra personagem como protagonista e não o Woody e o Buzz, que são reduzidos aqui a coadjuvantes da própria história deles, gente. E eu fico pensando se em Toy Story 6 o Rex ou o Slink, quem será o protagonista de Toy Story 6, já que a ideia agora é escantear o Woody e o Buzz. Em Toy Story 5, esse perfil de protagonista da Jessie, a Pixar colocou ela como uma líder nata, madura, decidida, e reduziu o Buzz a um papel de bobão, de imaturo, de atrapalhado, cada vez mais atrapalhado, ciumento, depois de um tempo longe do Woody, né? Para quem viu aí Toy Story 4, como é que o Buzz ainda se desentende com o Woody, é capaz disso, né? Ele não ficou com saudade? E outra, é, depois de 4 filmes, você chega ao quinto e eles ainda se desentendem? Ainda há ciúme? Que história é essa, né, gente? Eu sei que tem alguns momentos durante essa saga toda em que o Buzz faz graça, você ri do Buzz, ele falando espanhol, em outro filme, mas nada como aqui. O Buzz aparece aqui como uma figura insegura, incerta. É, eu achei, assim, bem patética a caracterização do Buzz nesse filme novo. E não me levem a mal, eu adoro a Jessie, mas ela é fantástica e funciona muito bem nos 3 primeiros Toy Story, justamente por ser a coadjuvante perfeita para Woody e Buzz, que são os verdadeiros protagonistas, né, gente? Aliás, o Woody
não tem muito o que fazer em Toy Story 5. Parece até que ele só tá nesse filme porque, comercialmente falando, não dá pra fazer um Toy Story sem ele, né? Só faltava essa. Depois da minha decepção com Toy Story 4, e eu tenho certeza que eu não tô sozinho nessa, eu fiquei com um pouco de fé em Toy Story 5, porque até com certo atraso, né? Vamos lá, falar sobre a tecnologia no mundo das crianças, né? E as crianças encostando os brinquedos tradicionais para ficar no tablet, no celular, no computador. Isso a Pixar demorou um pouco a tratar desse tema, né? Mas finalmente chegou lá. E eu achei que a gente ia caminhar para o embate entre os brinquedos, sobre o analógico versus o digital, os brinquedos contra, digamos, as máquinas, né? E mas assim, a Disney não tem coragem de seguir adiante com esse tema do jeito que a expectativa é criada no primeiro momento em que a Bonnie toca no tablet, que é a Lily Pad, a vilã do filme, né? Mas que espera um pouco, você vai ver para onde a Disney vai levar essa história e, na minha opinião, me decepcionou ainda mais do que em Toy Story 4. E assim, pessoal, o filme começa com um monte de buzz, os buzzes, né? Tem um monte deles numa ilha na primeira cena e aos poucos a trama principal ela é entrecortada pelo que tá acontecendo com esses buzzes, né? E você espera uma hora em que eles se juntarão aos personagens principais e a Jessie, né? Mas eu achei que isso ficou um pouco jogado. A costura feita pela Pixar para amarrar os buzzes com a trama principal, eu achei no fim ela repetitiva, com ecos do segundo filme, inclusive, né? Tem até uma cena pós-créditos, na verdade, no meio dos créditos, que repete piadas de Toy Story 2. Eu não vou contar aqui para não estragar. E tem outra coisa que me deixou assim bem decepcionado, que é a presença do diretor Andrew Stanton, que dirigiu somente dois dos melhores filmes da Pixar, como Procurando Nemo e o Wall-E. Ele também fez Procurando Dory, que na minha opinião é uma boa continuação, não no nível desses filmes que eu citei, mas eu gosto de Procurando Dory, acho uma continuação digna. O Andrew Stanton, né, há tempos que ele tá meio perdido como diretor, né, tentando fazer live actions, há um tempo atrás para a própria Disney, né, John Carter, por exemplo, que foi um fracasso retumbante, mas ele tá ali acolhido pela Pixar e teve essa chance de comandar Toy Story 5 sem um pingo de criatividade, atrás apenas do dinheiro fácil dessa vez, no piloto automático entregando um trabalho esquecível e genérico. É uma pena. E o que dizer, né, gente? Que dessa vez tem até um personagem que fica fazendo piada com cocô. Dessa vez tem piada com cocô em Toy Story. É brincadeira, gente. Como eu falei aqui sobre o tema da tecnologia em Toy Story 5, tratada de uma forma medrosa, covarde, vamos lá, né? Eu falei aqui do Andrew Stanton e da Pixar. Eu acho que ficou um filme com cara de velho, sabe? Ele já chega velho. Parece que foi dado na mão. Esse filme foi dado na mão de velhos para comandar essa história. Velhos que ainda não compreenderam a tecnologia exatamente, ou então eles acham que as pessoas não entenderam ainda a tecnologia. O que dizer então das crianças, né? Em Toy Story 5, as crianças pegam em tablets, mas não tem smartphones nas mãos das crianças. Isso é verdade, né? O mundo não tá só assim, né? As crianças não ficam somente com tablets. Talvez bebês, né? Mas as crianças do tamanho da Bonnie, as amigas da Bonnie, não tem nem smartphone direito. E o que falar da IA, né? Em 2026, a Pixar resolve falar de tecnologia, acabando com as brincadeiras tradicionais das crianças, sem citar a IA. Ou seja, um filme que chegou com pelo menos 10 anos de atraso. Mas o grande problema para mim é a expectativa gerada no começo do filme sobre travar essa batalha entre os brinquedos e a tecnologia, liderada pela Lily Pad, mas que é uma discussão que não vai muito adiante, até porque, né, a Disney precisa da tecnologia, não pode dizer não para ela, não pode recusar e não pode dizer para as crianças não usarem tecnologia, né? Porque existe o Disney Plus hoje em dia, uma plataforma digital de streaming,
E a gente não estaria nem vendo aqui Toy Story 5 porque o primeiro nem existiria. Lembra que foi o primeiro filme feito por computação gráfica, que foi o primeiro filme feito inteiramente. Foi a primeira animação feita inteiramente por computador? Imagina você falar que o seu público que transformou esses filmes em um grande sucesso precisa ignorar a tecnologia. E não, o filme nem vai à frente dizendo que a gente precisa usar a tecnologia como ferramenta para não ficar para trás. Esquece esse tipo de discussão em Toy Story 5 que eles nem vão tocar nesse assunto. Então eu fecho Toy Story 5 com uma estrela. Olha, faz tempo que eu realmente gostei de verdade de um filme da Pixar. Eu adorava a Pixar, eu costumava dizer naquela era de ouro da Pixar, da qual o Andrew Stanton fez parte, né, como eu já citei, que a Pixar não erra. Mas assim, dos últimos anos pra cá, é um erro atrás de erro, é decepção atrás de decepção. Eu digo aqui pra vocês que Toy Story pra mim acabou no 3, mas assim, eu insisti, eu confiei e vi Toy Story 4, Toy Story 5. Eu gostei mais do 4 do que o 5, mas olha, pra mim chega. Eu quero agradecer a sua presença no Hollywoodiano. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Se puder, compartilhe o vídeo porque vai me ajudar muito. É isso, pessoal. A gente se vê no cinema.